Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Advogados e advogadas do país, meus amigos aqui de Brasília. Hoje nós vamos falar, já vou passar diretamente para isso, hoje nós vamos falar sobre honorários de advogado, tá? É um tema que a todos nós interessa porque afinal é uma das finalidades do exercício da nossa profissão. Nossa profissão, como todos vocês sabem, ela é muito nobre, né? A gente defende e sustenta a justiça na forma do artigo 133, mas por óbvio que todos nós vivemos de honorários que são inclusive considerados verba alimentar. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Eu vou começar imediatamente. Mas antes, por orientação aqui da minha equipe que me ajuda nesses vídeos, só pedir para vocês se inscreverem no canal e clicarem, se for possível, nesse sininho para que vocês recebam as notificações dos novos vídeos. Às vezes a gente pensa, e eu enquanto era só usuário do YouTube, eu não fazia isso. Mas agora que eu venho produzindo conteúdo, vou falar para vocês, é muito importante o apoio de vocês nessa inscrição. Porque cada vez que uma pessoa se inscreve, isso faz uma relevância muito grande para o canal, que é impulsionado nas sugestões da plataforma. Então, com isso, nós vamos ganhando novos seguidores e o interesse para todos nós aumenta e assim também o meu interesse em estar produzindo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, desculpa por me alongar aqui, vamos entrar no mérito imediatamente. Pessoal, nós temos, assim, em regra geral, tá? 3 tipos de honorários, tá? 2 deles são honorários normais, tá? E um deles são aqueles honorários que eu chamo honorários de conflito. Eu vou ensinar para vocês 2 agora. Eu tenho a impressão que esse vídeo vai ter 2 partes, vou fazer 2 vídeos de 5 minutos, mas as 2 partes vão ficar disponíveis aqui no canal para vocês assistirem livremente. Bom, nesta primeira sessão de honorários, que nós temos esses 2 tipos de honorários, nós temos os honorários legais, que também chamamos de honorários sucumbenciais, e temos os honorários contratuais. Sobre os honorários contratuais, a gente já deu uma pincelada nos vídeos anteriores aqui do canal, né? Eu não vou conseguir entrar muito neste mérito aqui nesses 5 minutos desse primeiro vídeo, mas em regra são aqueles honorários que são estipulados para vocês, por nós advogados, para nossos clientes no contrato, tá? E aí existem diversos tipos. Num outro momento que eu puder fazer vídeos mais longos, eu vou destrinchar cada um deles. Mas aí nós temos os honorários mensais, os honorários de êxito, que ficam ali entre 10% até 30% em alguns casos, mais na Justiça do Trabalho. Nós temos honorários cobrados pelo chamado time shift, que são honorários cobrados por hora de trabalho. Temos honorários por diligência, mas todas essas espécies são os chamados honorários contratuais, tá? A maioria dos contratos que a gente conhece são aqueles contratos que fixam os honorários iniciais, são aqueles para dar início ao trabalho, e depois há os honorários de êxito, né? Inclusive na advocacia, em todos os tipos de advocacia, ou quase todos, se admite os honorários de êxito. Esses dias eu ouvi a pergunta, poxa, o Antônio Alberto, mas na advocacia criminal são admissíveis honorários de êxito? São, claro. Em caso, por exemplo, de você absolver o cliente, de você conseguir uma desclassificação de crime, de você conseguir uma liberdade, né? O cliente às vezes está preso, em tudo isso se admite honorários de êxito. Lembrando que, em regra, o direito brasileiro, o direito civil brasileiro que rege os contratos, ele, embora ele tenha balizas constitucionais, balizas de proteção do Código do Consumidor, ele é regido pela ideia do pacta sunt servanda, ou seja, vai valer o que está pactuado entre as partes. Então, o que você pactuar com o seu cliente no seu contrato de honorários vai ter a sua valia, tá joia? Mas eu não consigo falar para vocês sobre analisar destrinchar cada uma das espécies de honorários contratuais nesse vídeo. Esse vídeo é só para a gente tratar disso, tá? Tratar de forma genérica dessa espécie de honorários contratuais. Bom, e a gente tem os honorários de sucumbência. O que é que são os honorários de sucumbência? São aqueles honorários que, na forma da nossa legislação, especialmente do nosso Código de Processo Civil, são os honorários devidos ao ganhador da causa. São os honorários devidos pelo devedor àquele que vence a causa. Então vamos imaginar, vocês ingressam aí com ação de danos morais, né?
Essa ação ela acaba condenando o réu a pagar R$20 mil de danos morais ao seu cliente. O juiz, em regra, vai fixar ali esses honorários em 10% sobre o valor da causa. O novo CPC, que entrou em vigor há alguns anos, ele mudou as regras que antes pertenciam ao artigo 20 do CPC de 1973. Hoje, o dispositivo que rege os honorários de advogados está no artigo 85 do atual Código de Processo Civil. E o artigo 85, salvo melhor juízo, ele tem mais de 10 parágrafos. Então, ele vem ali disciplinando honorários contra a fazenda, honorários em causas de valor inestimável, honorários em causas de baixo valor, etc. Mas, em regra, o que se entende é que, em causas que tenham um valor certo e determinado, os honorários eles irão girar entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido pelo réu. Então, por exemplo, se você ingressa com ação, que você pede a condenação de uma parte a pagar R$20 mil para você, se a parte ganha, ela deixou de gastar R$20 mil. Então, o proveito econômico da parte foi de R$20 mil. Nesse caso, os honorários serão arbitrados com base nesse critério, tá? Então, nós temos aí alguns critérios, é o valor da causa, o proveito econômico obtido e a expressão econômica da ação. A responsabilidade do advogado também vai contar muito. Então, notem, nós temos aí já esses dois tipos de honorários, os honorários de sucumbência e os honorários contratuais. Muito ocorre, gente, de os honorários do cliente confundir. E às vezes ele entende que os honorários de sucumbência, eles são honorários que são devidos a ele. Então é muito importante e salutar que você coloque uma cláusulazinha só para evitar o desgaste lá no seu contrato, de que os honorários de sucumbência na forma do artigo, eu não vou me lembrar agora de cabeça qual é o artigo lá do CPC, mas é só você fazer uma busca por sucumbência no CPC que rapidinho aparece. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao contratado. E aí você, já no contrato, você evita esse desgaste com o seu cliente, tá joia? No futuro eu vou fazer mais alguns vídeos para falar sobre, exclusivamente, aí não sobre essas espécies de honorários, mas falar exclusivamente sobre a sucumbência, sobre as hipóteses, para entrar mais nesse assunto com vocês, assim como as hipóteses de honorários contratuais, tá bom? Hoje era só para dar esses dois passinhos para vocês, o vídeo está ficando longo e já vou fazer a parte 2, já eu divulgo, que vai ser acerca desses honorários que eu chamo honorários de conflito, que são os por arbitramento, tá joia? Um beijo no coração a todos, por favor se inscrevam lá no canal e vejo vocês em breve, valeu!